e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se a fugir, ele caiu, e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por favor. O irmão foi me buscar, né? Eu não sei o nome do irmão. Ele foi me buscar e eu vim conversando com ele, e eu falei para ele da alegria de eu estar aqui. Eu acho que do tempo que eu congreguei aqui só tem a irmã Georgina. Não me lembro assim de mais nenhum irmão. E o irmão também. Isso há mais de 30 anos, né? Quando os meus pais quando nós morávamos aqui, eu era criança nessa época e nós congregamos aqui. E eu falei para ele que eu lembrava da igreja, mas eu lembrava da igrejinha, lá atrás. A igreja está bonita, está grande, graças a Deus. O Senhor, Ele tem cuidado do seu povo. Sou muito privilegiada, porque embora eu pertença ao Ministério de Missão, me sinto em casa, porque eu fui criada em Madureira. Eu saí do Ministério de Madureira quando eu me casei e fui para a missão. Então, eu me sinto em casa, estou feliz em regressar. Feliz porque eu estou vendo muito rosto conhecido. Não sei se os irmãos, alguns sabem, né? Mas eu dou aula aqui no bairro, e eu dou aula para algumas bênçãos que eu estou vendo aqui. Outras que já foram minhas alunas há alguns anos. E eu sou grata a Deus em ver vocês aqui, na casa do Senhor, servindo a Ele. Porque não existe lugar melhor para nós estarmos, senão a casa do Senhor. E quando a irmã Adriana me fez o convite, eu falei, Senhor, o povo, eu não sei, a minha irmã, né? Diz que eu prego, mas eu não prego, tá, irmãs? Eu sou professora, então meu negócio é ensinar. Mas o Senhor é aquele que fala, né? A palavra é dele, a igreja é dele, o povo é dele. Nós somos somente instrumentos. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar para adolescentes, Jesus? Eu lido com adolescentes todos os dias, né? Converso diversos assuntos, mas muito diferente. O que falar a palavra do Senhor. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu estudei, eu li. E eu espero, né, acredito que Deus Ele tem algo para nos dizer nesta noite. Não somente aos adolescentes, mas para a sua igreja. Porque muitas vezes nós, hoje, né, nos encontramos numa situação complicada, o nosso país vive um momento complicado. E como eu disse para os irmãos, eu trabalho na escola e eu lido com adolescentes, e eu muitas vezes observo a falta de perspectiva que eles têm. Grande parte deles não sabe ou não espera muita coisa para o futuro. E nós sabemos que o Senhor, Ele é aquele que cuida de nós desde o momento que nós nascemos, ou antes mesmo. Porque o Salmo 139, Davi, ele diz que o Senhor, Ele nos conhece quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe até onde a gente pode aguentar a adversidade, Ele tem a medida certa para nos dar. A palavra do Senhor também nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que Deus não nos dá aprovação além do que nós podemos suportar, mas antes, com a aprovação, Ele nos dá também o escape. Então pode ter certeza, você pode estar passando no vale, você pode estar no meio da dificuldade, mas o Senhor, Ele tem o escape para você. Então, nessa noite, eu gostaria de dividir com os irmãos essa palavra, falar um pouquinho sobre Mefibosete. Acredito que a igreja conhece, né, a história de Mefibosete. O rei Saul, ele tinha filhos, e Jonatas era um dos filhos de Saul. E a Bíblia nos diz que Jonatas era muito amigo de Davi. Jonatas protegia Davi quando Saul perseguia. E Davi fez um pacto com Jonatas de ser fiel a ele e de honrá-lo, honrar a sua amizade e honrar a sua descendência. E nos diz a palavra, onde nós lemos 2 Samuel, capítulo 4, que veio, né, a guerra, morreu Saul, morreram seus filhos, e a ama de Mefibosete, ela saiu para fugir com ele, e na pressa de fugir, deixou ele cair e ele ficou coxo. Ele tinha 5 anos de idade quando isso aconteceu. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, portanto, herdeiro do trono de Israel.
Quando criança, então, ele sofreu esse acidente e ficou coxo, ficou paralítico. E o que eles faziam naquela época? A pessoa que era deficiente, ele não tinha valor, ele precisava se esconder. E nos diz a palavra que Mefibosete foi levado para Lodebar. Lodebar, terra de dor, terra de sofrimento. E ali ele ficou por mais de 20 anos. E nós vemos, através da palavra, que o Senhor, o que ele fala na sua palavra, ele cumpre. E nós vamos ver aqui que Davi é a tipologia de Cristo, ou de Deus, nessa passagem. Porque Davi, ele fez uma promessa a Jonatas, de ser fiel. Ele fez uma promessa de cuidar da sua descendência. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi estava no trono, quando Davi tornou-se rei de Israel, ele mandou chamar. Nós vamos chegar lá, mas nós vamos falar um pouquinho de Mefibosete primeiro. Então, Mefibosete foi uma criança que tinha tudo para dar errado. A vida dele parecia que não ia dar certo, que não daria nada certo, porque ele sofreu um acidente, ele ficou aleijado e ele foi para Lodebar. Lugar que ninguém nem sabia onde ficava. Era só dor e sofrimento. E ele passou durante a sua vida por alguns traumas. Não é diferente de nós, né? Nós muitas vezes passamos por situações, passamos por traumas. Agora eu vou falar um pouquinho para os adolescentes. Crianças, adolescentes, às vezes a gente olha, nós adultos olhamos e falamos, mas por que adolescente às vezes diz que tem problema, que tem isso, e a gente fala, mas não tem problema. Tem, né? Nós sabemos que nós passamos por isso, é lógico que na nossa época era diferente, mas a cabeça deles está confusa. Eles passam por as mudanças, não só físicas, mas psicológicas. E muitas vezes nós não conseguimos entender. E muitas vezes nós não damos a atenção que devemos dar. Nós até, as meninas aqui, acho que a Alana não estava, mas a Sabrina estava hoje. Nós lemos um texto e nós falamos, e algum deles ainda falou sobre isso. Que os pais muitas vezes não ouvem o que eles têm a dizer. Então, eu gostaria de me dirigir aos pais, antes de entrar na palavra, que nós temos que dar atenção. Nós temos que ouvir, porque muitas vezes nós não ouvimos, nós não damos atenção, nós não prestamos atenção, mas o mundo está aí, de braços abertos. A internet está aí. Eu falei para eles hoje, tudo que eles querem saber, é só ir lá no tio Google, que ele mostra. Só que muitas vezes mostra errado. Muitas vezes ensina errado. Então, nós temos que atentar, um alerta aos pais, porque às vezes, irmãos, eu vou ser sincera para os irmãos, às vezes eu me assusto quando um dos meus alunos me diz, professor, eu frequento a igreja tal. Eu me assusto. Então, nós temos que procurar conhecer, e principalmente colocar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, que sejam os nossos jovens e adolescentes, debaixo da mão do Senhor, orar e interceder, porque nós achamos que eles não têm luta, mas a luta é grande. E ser fiel a Deus não é fácil. Andar em retidão diante da presença do Senhor, no mundo em que nós vivemos, não é fácil para nós, adultos, muito menos para eles. Eles estão em construção. Então, nós temos que atentar para isso, e a igreja do Senhor tem que cuidar com carinho, porque nós passamos por essa fase, nós erramos, nós fizemos muita coisa que hoje nos arrependemos. Então, nós temos que estender a mão e auxiliar, para que eles errem menos que nós. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente ter esse amor em nosso coração e saber que o Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Mefibosete, aquele menino de 5 anos que sofreu um acidente, e a partir dali ninguém dava nada por ele. Ninguém dava valor nenhum, ninguém achava que ele fosse a algum lugar. E ele passou por alguns traumas. O primeiro trauma que ele viveu foi o trauma físico. Ele ficou coxo. Era uma criança saudável e ficou coxo. E muitas vezes nós, passamos por alguns traumas na nossa vida. Alguns traumas físicos, outro trauma familiar, outro trauma psicológico. E Mefibosete, ele passou por tudo isso. Ele perdeu o pai e perdeu toda a família num dia só. Além de ter sofrido um acidente, ele perdeu sua família. E além disso, ele ainda passou por um trauma emocional, que eu acredito que é o mais difícil, porque é o que nós não conseguimos detectar. Quando alguém sofre um acidente,
Nós conseguimos detectar, ele sofreu um acidente e atingiu o físico, a gente vê. Mas o trauma emocional é algo que é íntimo da pessoa e muitas vezes nós não percebemos. Às vezes as pessoas estão do nosso lado e nós não percebemos. Hoje a gente vê quantos jovens, quantos adolescentes que tiram a sua vida. E infelizmente, muitos deles são filhos de crentes. Estão dentro da igreja, mas passam por processos, passam por situações difíceis e nós não percebemos. E Deus hoje nos chama a atenção para isso, que nós venhamos observar mais. E que se nós estivermos, passando por algum processo desse, temos que ter a certeza que o Senhor, assim como Davi não se esqueceu da promessa que tinha feito a Jonatas, Deus, ele não se esqueceu da sua promessa. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele disse aos seus discípulos: e eis que estou convosco, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode passar o tempo que for, podemos nós estar em o lugar que for, a situação que for, o Senhor, ele não nos deixa. Deus não nos deixa. Nós temos que passar a nossa vida crendo nessa palavra, que o Senhor, ele é fiel. E ele prometeu estar conosco, então ele está conosco em todo momento. Então Mefibosete, ele passou por toda essa situação e ele foi levado a Lodebar, que significa lugar de esquecimento. E ali, como eu disse, ele passou muito tempo esquecido pelas pessoas, esquecido por aqueles que consideravam a sua família, isolado de todos. Muitas vezes nós estamos no meio da multidão, mas nos sentimos só. Muitas vezes estamos cercados de muita gente, mas nós nos sentimos sozinhos. Mas o Senhor, essa noite, ele quer reforçar para nós que ele está ao nosso lado. É só nós chamarmos por ele, que ele está pronto para nos atender. Ele não nos deixa em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Deus, ele é fiel. Pode todo mundo se esquecer de nós. O profeta Isaías, ele escreveu: e pode uma mãe esquecer do filho que ela gerou, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Então, Mefibosete, ele passou por essa situação, e nós vamos ver no capítulo 9, do mesmo livro de 2 Samuel. Nós vemos Davi agora no trono. Davi agora lá, ele vencia as suas batalhas e de repente Deus tocou no coração de Davi e trouxe à memória Jonatas. Davi chama os seus servos e diz: por acaso existe alguém ainda da casa de Saul que eu possa abençoar? E alguém vira para ele e diz: tem um lá, aleijado dos 2 pés, está lá em Lodebar, esquecido, ninguém nem sabe quem é ele. Eu quero dizer para vocês, adolescente, pode ninguém dar valor, pode ninguém saber onde você mora, pode ninguém saber o que você passa, mas o Senhor, ele olha para você. O Senhor olha para você e vai chegar o momento que ele vai tocar no coração de alguém e vai dizer: está lá, manda chamar. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Alguns irmãos aqui me conhecem a minha família e sabem de quantas coisas que nós já passamos. Nós somos 12 irmãos, pouco, né? Meu pai era pedreiro, nós moramos aqui muito tempo, nós vivemos com muita dificuldade, ele criou todos nós, e o Senhor, ele olhou para nós. Deus, ele atentou, acredito eu, creio eu, a oração da minha mãe. Porque mesmo quando nós passamos momentos afastados da presença do Senhor, ela estava lá de joelho, intercedendo por nós. Então, mãe, pai que está aqui nessa noite, a lágrima que você derrama pelo seu filho, ela não fica esquecida diante de Deus. O seu filho pode não estar aqui hoje junto com você, mas pode ter certeza que vai chegar o dia que o Senhor irá chamar. E quando Deus chama, quando Deus trata conosco, não tem jeito. Eu fiquei alguns anos afastada da igreja, mas eu sabia a verdade, morria de medo. Às vezes, durante a noite, eu saía correndo para o quarto da minha mãe para ver se ela estava lá. Aí eu voltava a dormir e falava: eu vou dormir, Jesus não voltou. Porque eu conhecia a verdade. O seu filho pode estar lá no mundo, ele pode estar fazendo um monte de coisa errada, mas ele sabe a verdade. Ele tem o temor no coração, ele sabe.
Deus, Ele trata conosco. Deus, Ele conhece o nosso coração. Então aquieta o teu coração, você que é mãe, você que é pai. O Senhor, Ele cuida dos teus. Jesus, Ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então pode ter certeza, o Senhor, Ele está de olho. A gente pode não ver, nós não podemos acompanhá-los durante o dia, né? 24 horas por dia, não sabemos o que Ele faz, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor sabe, o Senhor olha e o Senhor cuida. Assim como Ele cuidou de Mefibosete, Ele cuida de cada um de nós. E Davi então falou: tem alguém? E Ziba disse: tem um lá, é aleijado, não serve para muita coisa. Davi mandou chamar. E o que me encanta na história de Mefibosete, quando ele chega à presença do rei, ele se lança aos pés de Davi, e ele diz: quem sou eu? Um cão morto, para o Senhor me chamar para a sua presença. E Davi dá ordem a Ziba e diz: tudo o que era de Jonatas, devolve, restitui, dá para Mefibosete, e a partir de hoje ele vai comer pão à minha mesa. Às vezes nós sofremos, às vezes nós achamos que o Senhor não está nos vendo, e muitas vezes recebemos o que aos nossos olhos parece ser migalhas. Mas o Senhor nessa noite te diz: aquieta o teu coração, tem uma mesa preparada para você. E o rei, ele manda chamar. Nós temos a certeza, a convicção que aqui no mundo nós podemos não ter muita coisa, mas há um banquete preparado para nós. E quem vai nos servir é o próprio Senhor. E nesse dia não tem grande, não tem pequeno, não tem pobre, não tem rico, não tem negro, não tem branco. Estaremos todos na glória com o Senhor, ceando com Ele. Pode o mundo não nos dar valor, pode o mundo nos apontar, pode o mundo até nos criticar ou falar mal, mas o Senhor, Ele tem algo maravilhoso esperando, preparado para cada um de nós. Do mesmo jeito que Davi olhou para Mefibosete, o Senhor, Ele olha para nós. Ele não nos vê como aleijados, como derrotados, como fracos, mas ele nos vê como príncipes e princesas. Do mesmo jeito que Davi olhou para Mefibosete e reconheceu que ele era um príncipe, porque ele era filho de Saul, era neto de Saul, filho de Jonatas. Então ele pertencia à linhagem real. Nós, perante Deus, somos príncipes. A palavra do Senhor no Salmo 113, se não me engano, nos diz assim: quem é o Senhor, quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina e olha, e pega lá do monturo o pobre, e levanta o necessitado, e o faz assentar nas regiões celestiais. Quem é como o nosso Deus, que olha para aquele para que ninguém dá valor e fala: vem, é você que eu quero. O Senhor, Ele faz isso na nossa vida. O Senhor, Ele cuida de nós e Ele faz coisas que aos nossos olhos são impossíveis. O Senhor faz coisas que aos nossos olhos parece que não vai dar, não acontece. Passa ano, entra ano e sai ano, e a gente às vezes olha e fala: Senhor, mas eu estou na mesma situação. Mas, Senhor, olha o meu filho, Senhor, continua do mesmo jeito, está lá nas drogas, está fazendo coisa errada. Mas o Senhor é aquele que vai lá num pó e levanta. O Senhor é aquele que vai no monturo, no meio do lixo, e Ele tira de lá, e o faz assentar entre os príncipes. Então Deus, Ele olha para nós, assim como Davi honrou o pacto que ele tinha feito com Jonatas. Deus, através de Jesus Cristo, fez um novo concerto com nós. Nos fez uma nova aliança e Ele não volta atrás. O Senhor é fiel. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele prometeu, pode passar o tempo que for. Mefibosete esperou quase 20 anos, mas o rei mandou chamar. Talvez você esteja esperando já faz 10, 15, não sei, 20, 30 anos, mas vai chegar um momento que o rei vai se lembrar de você, e ele vai mandar chamar, e ele vai te abençoar. Não importa os traumas que nós carregamos, muitas vezes nós passamos por situações difíceis que nos deixam marcas profundas. Às vezes as pessoas não sabem, nem mesmo a nossa família sabe, mas nós temos marcas. Todos nós carregamos dentro de nós marcas. Coisas que demoram anos e anos para cicatrizar. Mas o Senhor, Ele tem o bálsamo. Ele é aquele que sara as feridas. A Bíblia diz que Ele dá e Ele tira. Ele abate e Ele exalta. Ele
Ele cura, Ele faz a ferida, mas Ele também sara a ferida. É Ele que pode fazer. Então não importa, irmão, não importa, irmã, não importa, jovem, adolescente, as feridas que a vida te causou até aqui, aquilo que te faz sofrer, entrega na mão do Senhor. Pedro escrevendo a sua carta, 1 Pedro 5 e 7, se não me falha a memória, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós vivemos num tempo em que as pessoas andam ansiosas. As pessoas parecem que estão desesperadas com o que pode acontecer. Mas o próprio Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está chamando e está falando: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Às vezes nós sofremos, carregamos tanto peso, mas o Senhor está do nosso lado, esperando que nós entreguemos em suas mãos. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos desespera, tudo aquilo que nos traz preocupação, lança aos pés do Senhor. Entrega para quem pode resolver. Não precisa ficar contando para um e para outro, fala para Ele. É Ele que pode resolver, é Ele que pode curar, é Ele que pode salvar, é Ele quem liberta. É a Ele pertence todas as coisas. O Senhor é dono da prata, é dono do ouro. Ele pode todas as coisas na sua vida. Então descansa nele, entrega a Ele, entrega o seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, diz o salmista, e o mais Ele fará. Confia que o Senhor tem cuidado de ti. Mefibosete, então, ele foi à presença de Davi e ele disse: quem sou eu para que o meu rei, para que o Senhor se lembre de mim? Eu sou como um cão morto. Quando eu leio essa fala, quando eu ouço, eu fico pensando como que estava a autoestima de Mefibosete naquele momento. O que ele se sentia? Ele se comparou a um cão morto. Ele se comparou a um nada, mas mesmo ele se sentindo assim, o rei falou: não, agora você vai sentar à mesa comigo, todos os dias. E a Bíblia diz que foi assim até Mefibosete morrer. Mefibosete sentou-se à mesa do rei até o dia da sua morte. Mefibosete, então, nos traz, a vida dele nos traz muitas lições. E uma delas, né, a principal, acredito eu, é você esperar no seu lugar. Não precisa sair correndo, não precisa sair buscando, é no seu lugar. O Senhor, Ele manda chamar onde você está. Você não precisa correr atrás de bênção. O Senhor é o dono da bênção. E onde você estiver, no momento dEle, Ele vai mandar te chamar. Você pode se sentir como Mefibosete, mas eu sou um nada. Eu não tenho nada, mas Deus é aquele que dá. Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que faz. A Bíblia diz que Ele pega as coisas vis, né, para confundir as outras. Ele pega aquele que não é para confundir aquele que acha que é. Muitas vezes as pessoas acham que são muita coisa, mas nós não somos nada. O próprio Jesus, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Todas as pessoas, se nós formos olhar na Bíblia, que se acharam alguma coisa, não tiveram um fim muito bom. Se a gente for lá para o Antigo Testamento, pensar em Nabucodonosor, pensou que era grande, achou que podia muita coisa. O que Deus fez com ele? Então, a Bíblia diz que Deus é soberano e Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas nós temos uma certeza, e é isso que move a nossa fé, é isso que nos faz continuar caminhando. Nós temos a certeza de que nós iremos morar no céu. E quando nós chegarmos lá, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais perda, não tem mais nada disso que nós passamos aqui. Lá na eternidade, o Senhor, Ele vai estar ao nosso lado e nós estaremos para sempre com Ele. E então seremos, né, receberemos da parte dEle tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, irmãos, que nós possamos nessa noite aprender, esperar em Lodebar, mas não permanecer em Lodebar. Não permanecer na terra de sofrimento, não permanecer na terra de dor, na terra em que ninguém dá nada, né, pelas pessoas que moravam lá, aqueles que eram abandonados, aqueles que não tinham família eram levados para lá. Nós podemos não ter muita coisa nessa vida, mas o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes.
Às vezes a gente conta algumas coisas e as pessoas falam, mas que besteira. Mas não é besteira. Eu já ouvi testemunhos muito lindos de Deus cuidando das pessoas nos mínimos detalhes. Às vezes uma coisa que a gente tem vontade de comer, parece uma besteira. Senhor, mas eu não tenho de onde tirar. De repente alguém chega e te dá. O que é isso? É Deus. Houve uma época que nós éramos quase todos solteiros, então morávamos mais ou menos umas 15, quase 15 pessoas na casa. E o meu pai ficou desempregado, meus 2 irmãos ficaram desempregados. E de onde ele ia tirar? Não tinha. Mas Deus sempre enviava alguém. Ah, irmão Felipe, olha, eu não sei porquê, mas o Senhor mandou eu trazer isso aqui. O Senhor mandou eu trazer isso aqui. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida dos seus. A palavra do Senhor diz que Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Ele supre todas as nossas necessidades. E quando a Bíblia fala em necessidade, é algo que precisamos. Não só em alimento, não só vestimenta, mas no nosso sentimento, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Então, irmãos, nós podemos passar por Lodebar, mas não podemos permanecer em Lodebar. Nós temos que ter a confiança em Deus e buscar do Senhor a saída que Ele tem para nós. E como que nós vamos sair de Lodebar? Nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Se Mefibosete se deixasse dominar pelo medo, a hora que o rei mandou chamar, ele ia dizer, não vou. O que eu vou fazer no palácio? Eu, aleijado, não tenho nada para fazer, não sei fazer nada, a vida inteira vivi de migalhas, vou fazer o que no palácio? Se ele pensasse assim, com certeza ele perderia a restituição de Deus na sua vida. Então não deixe que o medo nos prenda, não deixemos que o medo nos faça ficar amarrados, mas confiemos em Deus. Confiar em Deus é igual uma criança quando está começando a andar. Se você coloca o seu filho em pé e fala, vem, o que ele faz? Ele vem. Por quê? Porque ele sabe que você não vai deixá-lo cair. Confiar em Deus é isso. Deus fala, vem, você vai. Você não fica olhando, Senhor, mas isso, mais aquilo, mas eu aquilo. Não, você vai. Porque você confia. Porque você sabe que Ele está com os braços abertos. Ele não vai te deixar cair. Então, não nos deixemos dominar pelo medo, mas vamos vencer o medo, confiando que conosco está aquele que tudo pode. Nós temos que crer. Como vamos sair de Lodebar? Vamos crer na bondade do Rei. O Rei é bondoso, o Rei é bom, o Rei que é o melhor para os seus. O nosso Senhor, Ele é o Rei dos reis, e Ele quer o melhor para nós. Então vamos confiar na sua bondade, vamos crer que Ele está cuidando de nós, e vamos desfrutar das riquezas dEle. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, é algo maravilhoso. E eu não estou falando de riquezas materiais. Eu estou falando de algo que inunda a nossa alma, que inunda o nosso coração. E nós podemos estar na situação mais difícil, mas a gente faz igual Davi. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pode o mundo estar virado de perna para o ar, mas nós temos essa confiança, nós sabemos em quem nós cremos. Então vamos desfrutar das riquezas de Deus na nossa vida, vamos desfrutar da paz, vamos desfrutar da alegria do Senhor no nosso coração, porque é isso que Deus quer para nós. Vamos desfrutar da intimidade do Rei. Mefibosete passou a sentar à mesa com o rei. O que é sentar à mesa? Você não chama qualquer pessoa para sentar na mesa da sua casa. Você chama quem você tem intimidade. E nós temos que buscar essa intimidade com o Senhor. Ele nos chama de Lodebar para o seu palácio. E como é que nós vamos adquirir intimidade com Deus? Como é que nós conhecemos alguém? Conversando com Ele. Como é que nós temos intimidade com alguém? É contando para ele o nosso particular. É nos colocando na presença dele e falar, Senhor, hoje eu estou assim. Olha, Senhor, hoje está difícil. Hoje eu estou assim, eu estou querendo fazer isso, Senhor, mas eu sei que isso te desagrada. Isso é para os adolescentes. Senhor, eu estou com uma vontade tremenda de falar um palavrão. Mas eu sei, Senhor, que isso te desagrada. Então eu não vou falar.
Buscar intimidade. Senhor, me dá graça para eu não reagir, para eu não fazer como o outro faz. Me dá graça, Senhor, para eu ser diferente. Me dá graça para eu ser luz no meio desse mundo em trevas. Irmãos, porque coisa triste é a gente olhar para o mundo, olhar e não ver diferença. E eu não estou falando de diferença física, não estou falando de vestimento, estou falando de diferença de ação. Diferença de atitude. E, infelizmente, hoje, diferença de caráter. Porque parece que o crente perdeu o temor a Deus e a gente não consegue distinguir mais. Mas graças a Deus, né, que ainda existem os remanescentes, aqueles que permanecem fiéis. Então, adolescentes, guardem aquilo que vocês aprendem com seus pais, aquilo que vocês aprendem na escola dominical, aquilo que vocês aprendem com seu pastor, guarda no seu coração. Tenha temor a Deus, guarde a palavra do Senhor no seu coração e desfrute da intimidade com o Rei. Não é só adulto que tem intimidade com Deus, criança também tem, adolescente também tem, jovem também tem. Basta buscar, o Senhor está disposto a dar. Então, que nós possamos nessa noite, tirar. Além de tudo isso, não se permitir dominar pelo medo, crer na vontade do Rei, desfrutar das riquezas da intimidade, mas que nós possamos, o principal, tirar Lodebar do nosso coração. Aquilo que nos faz sofrer, aquilo que está lá dentro que ninguém sabe, mas Deus, Ele sabe. E Ele te convida hoje para deixar Lodebar para o passado. Paulo, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas vezes nós não recebemos algo de Deus, porque nós estamos presos a Lodebar. Eu estou preso àquela ferida, que é de 20, 30 anos atrás. Eu não consigo perdoar, eu não consigo dar a mão ao meu irmão que me magoou, eu não consigo olhar no rosto dele, e isso nos prende em Lodebar. Mas o Senhor hoje nos convida a sair de Lodebar. Deixa o passado para lá, deixa os traumas, deixa as feridas, lança aos pés do Senhor, aleluia. Ei, darabasui de neve, a subranai de conderamanai, ribiasui de neve, a subranai. Irmãos, muitas vezes nós perdemos algo de Deus porque não queremos deixar Lodebar. Parece que a gente sente alegria naquilo que nos causou sofrimento e ficamos presos e ficamos segurando muitas vezes coisas e queremos que Deus tire, mas Deus não vai tirar. É você. É você que tem que abrir o seu coração e falar: Senhor, eu não quero mais. Me ajuda a perdoar, me ajuda a vencer. Sai de Lodebar, deixa Lodebar para trás. O Rei está te chamando. O Rei está te chamando nessa noite. Ele tem um banquete para você. Deixa Lodebar para trás e vem à presença do Rei. Há uma mesa preparada para você, mas tem que deixar Lodebar para trás. Tem que esquecer as coisas que passaram. Nós temos que olhar para o alvo, que é Jesus, e seguir adiante. Que nós, nessa noite, venhamos aprender com Mefibosete. Ouvir o chamado do Rei, não olhar para os nossos traumas, não olhar para o nosso passado, mas olhar para aquilo que nos espera. O Rei tem o melhor para nós. Deixemos Lodebar para trás e olhemos para Jesus, porque o que Ele tem preparado para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele diz que a glória, o sofrimento que nós temos, as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Então, aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor. O Rei nos convida nessa noite a estar à sua mesa. Mas para isso nós temos que deixar Lodebar para trás. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a irmã Adriana, que foi quem fez o convite. E eu espero que, assim como o Senhor falou comigo, Ele tenha falado com os irmãos. E que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.